Este é o nosso canal Virada na Consciência. Eu sou o Ricardo Ferreira e este é o Márcio José. Naquela primeira vez ele estava lá na minha casa e agora eu estou na casa dele. Glória a Deus. Cumprindo também, né, meu amado, uma das coisas que a Bíblia diz para a gente ser hospitaleiro. Né? Hebreus 13:2, a Bíblia diz assim, ó: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não sabendo, olha o que a Bíblia diz, não sabendo hospedaram anjos. Então a mutualidade da hospitalidade é um mandamento bíblico que nos dá a oportunidade, ainda que sem saber, receber anjos do Senhor, que a gente possa permanecer nessa unidade. E louva a Deus, né, meu amado? Louva a Deus que foi muito bem recebido pelo Márcio, pela Paty, que a Paty mostrou mais um dote, né, mano? Um dote culinário, né? Glória a Deus. Quase que não sai. Louvado seja Deus. Louva a Deus pela vida do meu amado irmão Márcio e a Paty. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém, meus amados? E aí, meu irmão, vamos falar sobre o quê? Falar que pastor também é ovelha. Glória a Deus. Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor, né? Amém. Tinha conversado com o meu pastor ontem sobre esse tema. A gente sabe que hoje o evangelho está muito escandalizado, há muita vergonha no meio evangélico, sabendo que em muitos locais não são mais igrejas, né? São comércios, empresas, não aqui generalizando, mas ainda há 7.000 que não se dobrou a Baal, a homens sérios, Aleluia. a homens que pregam a palavra, a homens que não fazem de você negócio, que não querem seu dinheiro, que não querem a sua casa, que não querem suas coisas dessa terra, mas querem te ensinar a palavra de Deus. Mas o que tem acontecido com esses homens sérios? O que tem acontecido com essas pessoas ao qual Deus colocou para liderar o seu povo, para liderar suas ovelhas? Estão apanhando demais. Não estão sendo entendidos. Não estão sendo compreendidos. Eu queria que você abrisse um texto antes de começar, que se encontra em Mateus 26, o versículo 31. Palavras de Jesus. Amém. Então Jesus lhe revelou: ainda esta noite, todos vós me abandonareis, pois assim está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Como eu falei, pastor também é ovelha. O que Jesus veio fazer essa terra como o maior exemplo da Bíblia? Veio só fazer o bem. Jesus veio salvar, curar, libertar, abençoar, proteger, guardar, prover, consolar, fortalecer. Tudo de bom Jesus veio fazer essa terra. Aleluia. Aquele que era cego voltou a enxergar, aquele que não andava, andou, que estava morto, ressuscitou. Aleluia. Aquele que estava com fome foi alimentado, aqueles que estavam cativos foram libertos pelo poder de Jesus. E o que fizeram com Jesus? Caluniado. Quiseram matar Jesus em sua primeira pregação. Quiseram lançar Jesus do monte. Jesus foi chacoteado, fizeram e aconteceram com Jesus. Mas o que o Senhor fez para que pudesse lhe retribuir tais coisas? Não fez nada, irmão. Só veio fazer o que era bom. Então eu trago isso para o nosso meio. Homens falhos como qualquer um, mas ao qual Deus levantou, Deus capacitou para ser sua liderança, para te ensinar, para te guiar, para pregar a palavra para você, para te aconselhar. O que estão fazendo com os pastores hoje? Hoje estão confundindo as coisas. Eu estava conversando com ele ontem, é que pastor, e as pessoas estão se esquecendo que pastor também é uma vida. As pessoas, elas estão esquecendo que o pastor é homem, e pastor também é pai, e pastor também é irmão, e pastor também é filho,
que pastor também é amigo, que pastor também é companheiro, que pastor chora, que pastor passa por luta. Tu passa por luta? Pastor também passa. Tu passa por adversidade? Pastor também passa. Ou você não sabia disso? Você sabia que os pastores choram? Você sabia que se eu pegar uma faca e cortar ela é que sangra? Você sabia disso? Que ele tem coração? Que ele tem sentimento? Você sabia que pastor sofre na área financeira? Você sabia que os pastores trabalham? Que soam para poder pagar suas contas? Que não fica como muitos charlatões aí no evangelho, pegando o dinheiro da congregação? Nada contra, digno é o trabalhador do seu salário, mas será que realmente trabalham para merecer tais coisas? Os pastores têm sua profissão, acordam cedo, saem de casa, têm família. Você sabia que os pastores têm esposa? Têm filhos? Sabia que pastor tem conta para pagar? Tarefas? E as pessoas, elas estão esquecendo disso. Amém? São líderes, foram colocados para direcionar as ovelhas, sim, é onde a gente busca conselho, mas as pessoas estão extrapolando. As pessoas estão esquecendo que pastor também é ovelha, que precisa de carinho, que precisa de conselho muitas das vezes, Verdade. que precisa de abraço. Quanto tempo tu não abraça o pastor? E eu conversando com ele, né, que eu passei por muitas coisas e eu não sou nada. Eu não sou nada na casa do Senhor. Eu sou pobre, mero e pecador, que preciso da graça, que preciso do perdão. Erro, peco todos os dias. Mas as pessoas ficam questionando: pastor não me liga, pastor não me visita, pastor me abandonou. Eu te pergunto, qual foi a última vez que tu mandou um zap? Qual foi a última vez que você ligou para o seu pastor? Qual foi a última vez que veio um pensamento no seu coração: vou visitar? Que você perguntou se as contas dele estavam em dia, se tem comida na casa dele, se o pastor está com a saúde plena? Ou você não sabia que o pastor pode passar por dificuldade também na área da saúde? Porque as pessoas, elas querem tudo para si no momento que elas querem. Igual conversando, teve gente que ligou para o pastor Elvis 3 horas da manhã. Amém. A gente sabe, pastor vai, pastor ajuda, eles têm um coração para as suas ovelhas, mas muitas das vezes é para bobeira. O pastor precisa de dormir, ou você não sabia disso? O pastor precisa também descansar. O pastor, nas suas funções, ele vai cumprir, porque eles têm temor a Deus. Vocês conhecem os pastores que são bíblicos, que buscam a fazer a vontade de Deus, mas tem as suas necessidades. Muitas das vezes a gente erra, a gente cobra demais. E eu olho para a palavra, eu vejo alguns exemplos, né, meu pastor? Que quando eu olho para Jesus, que é o maior, a palavra fala que quem creu na nossa pregação? Quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele veio sem beleza e sem formosura. Olhavam para ele, viam, não tinha nada que lhe agradasse, foi caluniado, foi rejeitado. E muitas das vezes estão assim, sendo rejeitado, sendo caluniado, fofocas, contendas, mentiras. Porque eu olho para a palavra como líderes espirituais a qual Deus colocou. Olho para Moisés. Moisés, o povo está lá escravo, e Deus levanta Moisés. Vai ser a liderança. Moisés, eu te chamei para você guiar o meu povo no deserto. Primeiro problema, depois que o povo sai do Egito, se encontra com o mar. O povo queria fazer o que com Moisés? Ou queria matar Moisés? Matar Moisés. Mas a culpa de Moisés, que o mar está fechado? Quem mandou Moisés andar? O Senhor. Quem mandou Moisés marchar? O Senhor. Queriam pegar Moisés. Aí Deus: Moisés, manda o povo marchar. Toca no mar, o mar se abre, o povo passa, o mar se fecha. Daqui a pouco tenho sede. Cadê a água? O que queria fazer com Moisés? De novo. Queriam pegar Moisés. O povo muitas das vezes, não tendo as suas necessidades, ou está faltando em água, cobra o pastor.
culpa é do pastor, porque me dá conselho, porque fala, porque prega no púlpito que vai acontecer e não acontece. Mas... E isso me lembra também, meu amado, nesse processo de peregrinação, né? De Moisés, essa tipologia, né, de um pastor, de conduzir o povo, tem a adversidade do mar, Moisés toca, obedece a Deus mais uma vez, Deus provê o percurso, o povo passa, chega nesse momento do deserto, da água, da sede, Deus clama de novo a Moisés, Deus vai lá e provê a água, e eu percebo que a nossa trajetória, a trajetória de fato da vida cristã, é um processo de fé, né? 2 Coríntios 5, 7, se eu não me engano, diz que nós andamos por fé e não por vista. Então o povo não estava andando por fé, estava andando por vista. Eu vejo, eu acredito. Eu não vejo, eu não acredito. Eu vejo, Deus é bom. Eu não vejo, Deus não presta. E se Deus não presta, meu pastor também não presta. Vai culpar alguém. Eu vou culpar ele. Tem que culpar alguém. É mais fácil. Tem que culpar alguém. É mais fácil eu culpar do que exercer a minha fé. Do que eu buscar a Deus de fato e falar, não, o mesmo Deus que nos chamou, que fez o mar abrir, é o mesmo Deus que vai dar sede, que vai prover a água para matar a nossa sede. Mas é mais fácil julgar, é mais fácil murmurar, e aí cansa. E quando você olha para trás, a água se transformou em sangue. Rãs, grilos, trevas, pedra, aqueles sinais todinho. Ou seja, o que eu aprendo? Antes de chegar o teu problema, quantas experiências você viveu com o seu pastor? Várias. Quantas cestas básicas o seu pastor já te ajudou? Quantas de luz em suas necessidades? Quando o povo chegou no deserto que bateu de frente com o mar, esqueceu todos os sinais. As pessoas esquecem tudo que já viveu e começa a bater nos pastores. Começa a caluniar os pastores. Porque se esqueceram. E você vê lá na frente que no momento que eles estavam passando por uma luta, a gente vive momentos difíceis, a gente não vive momentos fáceis, muito desemprego, né? Muita adversidade. Você vê que na luta, se eu não me engano, contra os amalequitas, Sim. que Moisés está no monte, Êxodo 17. enquanto a mão de Moisés ela está levantada, o povo prevalece. Note que só a mão de Moisés está levantada. Ou seja, no momento ali, eu tiro para mim. O pastor está lutando sozinho. Mas está errado. É um povo. Quando eu vou para Efésios 4, é um só Deus, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um Deus em Pai em todos e sobre todos. É um corpo. Moisés cansa. A mão de Moisés começa a baixar. Por quê? Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, porque é muito ataque. Você, quando vê filmes de guerra, você, quando vê filmes de batalha, quando o exército está chegando, quem são os que morrem primeiro? Quem está na frente de batalha. Porque está de frente, está de peito aberto. Ou seja, quem está na liderança, o soco dói mais, a pedrada dói mais, as afrontas dói mais, as calúnias dói mais, os ataques do diabo dói mais. Então, o peso do evangelho, pelo chamado de pastorar, de cuidar das ovelhas, é muito pesado. De ter que lidar com alguém, de ter que ouvir algo, de ter que aconselhar. Muitas das vezes são pessoas difíceis, problemas, e isso acarreta peso nas costas e cansa. Tem que sair, tem que fazer, tem que acontecer, cansa. E eu falei com ele antes, note que quando a mão de Moisés ela baixa, Moisés não pede para Arão e o levantar a mão. E eu acho que isso, meu amado irmão Márcio, é um defeito pastoral, ministerial, que eu percebo isso que é comum em todo servo de Deus que tem uma chamada ministerial. A gente tenta levar, sustentar até o limite, tem dificuldade de falar, me ajuda. Me ajuda. Não, eu vou, eu preciso, e vai. Moisés, ele se cala. Moisés, ele fala, não, eu vou ficar aqui até... E ele começa a perder a força, perder a força, até... Tanto que você pode pesquisar
Quantos pastores não se suicidaram? Tem muitos que estão se suicidando. Quantos pastores em depressão? Quantos pastores que tiveram derrame cerebral? Por exemplo, eu tive paralisia facial, tive uma doença de Bell, o nome que se dá. Fiquei paralisado da vista, da boca, da audição. Por quê? Impacto, pedrada, seta, coisas que você ouve e aquilo você trava, né, para não ferir o outro e você suporta, mas uma hora o corpo dá a resposta. Então é de fato difícil. Você teve a doença de Bell. Quantas vezes o pastor Elvis teve infarto? Poxa, já perdeu a conta. Pastor Wellington, que deu um testemunho valiosíssimo aí, que teve uma doença. Aí eu fico imaginando, pastor, mas vocês não pregam que Deus cura? Ouve, irmãos, as pessoas estão aí, infelizmente, nem todo mundo é trigo, mas tem que cuidar, tá no meio do arraial, tem que aconselhar, tem que pregar. Vocês não pregam a verdade? Porque vocês estão doentes. Parece que o pastor não tem direito de ficar doente. Parece que o pastor não tem direito de se ausentar, não pode ir no médico. Tudo tem que ser o pastor, como se a unção tivesse somente no pastor. Mas aí é que tá. Detalhe. Ele deu um exemplo que tenta levar sozinho. Por quê? Muitas das vezes não pede ajuda. Por causa da meninice espiritual. Por causa da apostasia. Tu olha para as pessoas que te caluniam, tu olha para as pessoas que falam mal, tu olha para as pessoas que não estão bem espiritual, como tu desabafa. Tu vai desabafar com um, daqui a pouco a igreja tá todo mundo sabendo. E outra, tu desabafa um copo d'água, chega uma caixa d'água. Como que vai pedir ajuda? Pastor precisa desabafar, às vezes o pastor precisa, porque muitas das vezes poderia ter esse pico que ele teve. Estresse, que às vezes tem que soltar, não pode. Meu irmão Márcio, uma vez eu lembro a irmã Simone, irmã da Renata lá de Magé. A Renata também manda muita mensagem. Mas teve um dia especial que eu cheguei na congregação desse jeito, abatido, moído, destroçado. Um dia ruim, cheio de adversidade, lutas, tribulações dentro de casa, fora, ministerialmente. Aquele dia que você vai para a igreja, mas tipo assim, na lona. Você quer sentar lá no cantinho, você tá moado, com a orelha murcha. Fala, não, eu vou pro culto, mas vou sentar lá. E eu cheguei abraçando todo mundo, com um sorriso no rosto. Eu abracei a Simone, cara, abracei a Simone. E quando eu olhei para ela, eu dei um sorriso, ela falou assim, meu pastor, por que você tá assim? Teu sorriso não é desse jeito. Tá tudo bem com o senhor? Pô, meu irmão, a lágrima. Eu falei, Simone, eu só precisava disso, só desse abraço e dessa percepção de sensibilidade. Eu falei, caraca. Então, um abraço, um cuidado, um zelo. E não é, amados, excesso de admiração. Até porque quem é servo do Senhor, ele não quer excesso de admiração. Excesso de admiração vira idolatria. Nenhum servo do Senhor quer idolatria. Porque faz mal para o idolatrado e para o que idolatra. Então, é simplesmente carinho de irmão, afeto de irmão, cuidado de irmão, sensibilidade do corpo. Se você é ovelha, o mesmo cuidado que eu sou ovelha quero, eu tenho que dar o mesmo cuidado que ele também é ovelha. Mateus 7,12, tudo quereis que vos faça, fazei primeiro. Tu não quer carinho? Não quer atenção? Não quer ser lembrado? Fazei o primeiro. Fazei o primeiro. Eu passei por uma situação que, irmãos, manda mensagem, te afronta, te calunia, desce a madeira, eu saí da igreja porque tu não me visita, eu me esfriei porque tu não manda mensagem. Pessoas, por isso que eu estou falando, a meninice espiritual é grande, que muitas das vezes não procura, porque muitas das vezes não desabafa, muitas das vezes não tem alguém para poder conversar por causa disso. Aí as pessoas colocam, que sai da igreja, coloca a culpa no pastor, coloca a culpa no ciclano, no diácono, no obreiro, coloca a culpa no irmão. Aí, teve dia que eu não aguentei, eu falei, mas meu irmão, qual foi o dia que tu veio aqui em casa? Qual foi o dia também que tu me mandou mensagem falando que vai vir aqui? Tudo quereis que vos faça, fazei o primeiro. Porque eu olho para Jesus, é uma profecia, lá do Velho Testamento, Zacarias 13, e ele fala, vai chegar o dia que todos vós
irão me abandonar. E muitas das vezes ele se sente assim, sozinho, abandonado. Jesus no Getsemane. Jesus num momento que seria traído, que seria entregue, Jesus ainda consegue reunir os mais íntimos. Vem comigo, vem participar da minha dor, vem participar do meu sofrimento, fica aqui comigo, eu preciso, pelo menos fica do meu lado, fala comigo, me dá atenção. Jesus começa ali a orar numa batalha, num momento de adversidade, num momento de dor, como muitos deles têm. Dor, adversidade, sofrimento, tá na madrugada chorando, tá na madrugada muitas das vezes enfermo, tá na madrugada jejuando, muitas das vezes na madrugada tá estudando para pregar pra gente. O que a gente tem feito? Dormindo. Nós discípulos dormindo, pastor lá na batalha sofrendo, chorando, a gente está na frente da televisão vendo um filme, comendo uma pipoca no shopping. A gente tem passeado, a gente tem se divertido enquanto o pastor está sofrendo. Mesma coisa Jesus, precisando de carinho, precisando de afeto, tá lá os discípulos dormindo, tá nem aí. E a gente tem que mudar isso. Temos que mudar isso, a gente tem que ter outra percepção. Arão e Ur perceberam, Moisés não pediu. Quando viu que o povo começou a perder a batalha lá embaixo, opa, tuf! E eu conversei com ele ontem, que nosso cenário de cristão, de modo geral, é mais derrota do que vitória. É verdade. Vai no hospital, tem mais crente do que ímpio. Crente tudo cheio de câncer, casamento acabando, nada dá certo, tudo indo de mal a pior, apostasia, o diabo tá brincando. Escândalos atrás de escândalos acontecendo no mundo gospel, crente. Cristandade tem mais perdido do que ganhado. Por quê? Arão e Ur levantou, ajudou. O que a igreja de hoje tem feito com os pastores? Arriou a mão, vamos bater. Tá fraco mesmo? Tá fraco, vamos derrubar de vez. Pode matar, pô. A igreja tá morrendo, matando. Já tá cansada, agora é agora. Não presta mais, vamos trocar. Não presta mais, troca. Pastor não me dá atenção, deixa esse morrer, levanta outro. Aí depois reclama, quando você tá numa igreja de falso profeta. Depois você reclama quando só prega sobre dinheiro, só prega as coisas dessa terra, que a tua vida não muda. A gente tem que dar valor aos pastores sérios. Dar valor aos pastores bíblicos que não se corromperam com esse evangelho fraco, com esse evangelho mundano, que não se corromperam com o sistema, que não se corromperam e se misturaram com o diabo. A gente tem que dar valor, é ajudar, é ter percepção, é perguntar, é mandar mensagem, é estar junto. Antes de você chegar pedindo ajuda, temos que procurar eles, sim, são nossa liderança, né? Mas tenha discernimento. Não chega de voadora não, voadora é só quando for dar o like aí. Quando ele fala, chega de voadora no like, mas voadora no pastor não. Entendeu? Você vê Elias na caverna lá, ó, recebeu uma ameaça. Tu acha que os pastores não é ameaçado não? É pastor Elvis aí, ameaçado por líder religioso, pegou, deu um monte de tiro no carro. Pastor Hélio também deu um testemunho forte, que foram na igreja com a pistola. Mas aí você vê. Aí numa hora dessa, entrou no coração de Elias, pô. Uma hora dessa pode entrar no coração e entristecer, vou morrer. É um sentimento de abandono, né, Elias? Deus falou para ele, tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Aí Elias, mas só eu tô só, pô. É o Salmo 13, eu tô a gente só, leu ontem. Davi, cadê tu, Senhor? Jesus na cruz, Senhor, por que me desamparaste? É uma fraqueza de ser humano. Ser humano. Mas a igreja ela não dá direito a isso ao pastor. Não dá direito a isso ao líder. Entendeu? Então, tá lá na caverna. O pastor tem que ser um homem de ferro, né? Não, tem que ser homem de ferro, Superman. Tem que ser Superman. Entendeu? Não tem direito de passar mal. Tem gente que se pastor não for no culto, não vai no culto. Quem vai pregar hoje? Diácono Jorge, obreiro Fernando, vou não. Pastor Ricardo vai, eu vou. Pastor Elvio vai, eu vou. Igreja lota. Não é assim. Eu vou compartilhar um sonho que eu tive. No meio à busca. Eu não tenho culpa de ter sonho. Se você teve sonho, não teve culpa também. Eu, vocês também. Mas eu tive um sonho com um demônio feio. E
Nisso, aparecia 2 meninas que o pastor deles era um falso profeta, que não ensinava, e as meninas começaram a reclamar. O pastor abandonou, que não estava ensinando, e elas começaram a ter problema, que o pastor só queria dinheiro, essas coisas todas. Nisso a gente foi visitar. Aí no sonho eu liguei para a irmã Patrícia e para o pastor Elvis. Nessa viagem a gente foi. Nisso o demônio se manifestou na menina. Ela subiu na conjuntura dessa parede com a outra, ficou igual uma aranha. Troço feio. Aí a gente começou a orar ali. Aí nisso o pastor Elvis e a irmã Patrícia ameaçou. Aí no sonho eu botava a mão na frente deles. Não, deixa comigo. Fui lá, invoquei o nome do Senhor, o demônio caiu por terra, saiu. Acordei, desde aquele estalo. A unção não está sobre o pastor, ela está sobre a igreja. Aleluia. Naquele momento que a gente acha que tem que chamar pastor. Apareceu uma barata dentro de casa, a mulher fica doida, liga pro pastor. Qualquer coisinha, a unção está sobre a igreja. O pastor já está atarefado, tem coisas que cabem a mim e você fazer. E a gente tudo quer jogar no pastor. Tudo quer jogar no pastor. Tudo quer jogar no pastor. Tudo é o pastor. Sendo que Deus levanta diácono, Deus levanta obreiro, homens valentes. Quando você vai para Lucas 9, Lucas 10, Mateus 10, Deus envia os discípulos, ele não envia só pastor. Envia o pastor? Deus envia os discípulos. Vai lá, prega em meu nome, prega o evangelho, fazer discípulos, expulsar demônio, curar os enfermos. Ele não envia pastor. Então, a unção está sobre o corpo. A unção está no corpo, na igreja. Então, tenha esse discernimento. E a Bíblia fala sobre isso, né? Bem claro, né? Bem específico nas escrituras, né? A gente sabe da unção específica, né? Para o ministério, para o chamado do ensino, da pregação, do aconselhamento, a gente sabe disso. Mas a unção do Espírito está sobre o corpo, sobre a igreja, né? 1 João 2,20 fala assim: vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. No versículo 27 ele vai falar: e a unção que vós recebeste dele fica em vós, no plural. E não é fica pastor. em vós. Está escrito pastor. Entendeu? Fica em vós. Igreja. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então a unção está sobre a eclésia, sobre o corpo do Senhor. Agora, quando isso não é enxergado, quando isso não é unânime, pesa, cansa, machuca, fere. Tanto que quando você vai ver os textos que a Bíblia fala sobre ministério pastoral, ela fala muito sobre sentimento, sobre circunstâncias da emoção. Por exemplo, tem um texto aqui que o obreiro Fernando, uma vez, eu não sei se ele pregou ou se ele abriu o culto, e ele falou muito sobre isso e se mexeu muito comigo, eu nunca mais esqueci. Esse texto que se encontra em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, faz assim, diz assim o Santo Livro: rogamo-vos uns aos outros, rogamo-vos, irmãos, que reconheceis os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que vos tenhais grande estima e amor, por causa da sua obra, e tende paz entre vós. Ou seja, quando há a mutualidade, o reconhecimento, o carinho daquele que está ministrando, aquele que está pastoreando, aquele que de fato é um pastor fiel, bíblico, não é um avarento, amante do dinheiro, não é um cafetão da fé, como eu costumo dizer, há uma necessidade de ter uma estima. E como eu disse, torno a repetir, não é excesso de admiração. Excesso de admiração é idolatria, mas é reconhecimento, estima, cuidado, amor. E o que ele fala? Tende paz entre vós. Quando isso não há guerra, há contenda. O diabo aproveita, entra, acusação. Os amalequitas vai vir, pô. Reino dividido. Os amalequitas vai vir, não prevalece. Entendeu, meu amado? Então é isso. Entendeu? Então, temos que cuidar do nosso pastor, porque, preste atenção, quando Moisés sobe e fica lá com o Senhor, tu vai matar seu pastor que está na unção? Tu vai matar seu pastor que está em santidade? Ele vai subir e vai ficar com Deus. O que acontece com o povo cá embaixo? Se corrompe.
Você se acha que você pode se pastorear? Você se acha que você é bom o suficiente para se pastorear? Olha para a Bíblia. Nós temos que ter toda a humildade. Que Deus, se Deus levantou os pastores, porque eles têm a liderança, Deus capacitou para liderar, ensinar, e a gente tem que ter a humildade de seguir os ensinamentos. Ter a humildade de obedecer. Ter a humildade de abaixar a cabeça. Quem é a liderança é os pastores, não é a gente. O que o povo acontece com o povo? Começa a adorar outros deuses. Aí depois que você mata o pastor e ele vai ficar com Deus, quem ficou liderando lá embaixo? Arão. O que Arão fez? Idolatria, trouxe bagunça. Liberou, ou seja, cuidado quando tu matar um pastor sério, você levantar alguém, ou você querer ser alguém, ou alguém vir e trazer idolatria, trazer mentira, trazer contenda, trazer fofoca, trazer prostituição, trazer as coisas desse mundo. Aí depois você vai lembrar que você teve um pastor sério que te ensinou. E o pior é morrer nessa idolatria. O pior é morrer nessa prostituição. Então cuide do seu pastor. Temos que cuidar dos nossos pastores. Temos que ter consciência. Temos que orar por eles mais. Temos que jejuar por eles mais. Porque eles necessitam, estão de frente. Ferirei o pastor, alvo do diabo, para que as ovelhas venham se dispersar. Sem direção, vai se desviar para a direita e vai se desviar para a esquerda. Então cuide do seu pastor, amém? É verdade. Eu quero ler aqui 2 textos aqui, alguns textos talvez. Diz assim, ó, 1 Pedro 5, versículo 1 em diante. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus. Olha o que Pedro está falando para os pastores, presbíteros, anciãos, os mais antigos da congregação. Apacentai o rebanho de Deus. Primeira coisa que eu entendo, a igreja não é minha, a igreja é de Deus. Então a igreja é do Senhor. O que eu sou? Mordomo, servo, submisso, o último e não o primeiro. Eu não sou estrela, quem é estrela é Jesus. Entendeu? Então, primeiro, a igreja é de Deus. Apacentai a igreja de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Então, olha a responsabilidade pastoral. Tendo cuidado dele. Não por força, ou seja, o ministério pastoral não é tirania. Não é tudo que o pastor fala é lei. Não. É a palavra de Deus. Então, a voz do pastor, amado, é a voz de Cristo, é a voz da palavra. Então, a Pedro ele fala sobre isso. Aquele que fala segundo a palavra de Deus. Eu não canso de dizer esse texto. Então, olha o que a Bíblia diz. Não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, ou seja, pronto a servir, independente se vai ter reconhecimento ou não, independente se vai ter recurso ou não, porque a chamada ela é independente de recurso, mano. Então Deus fala, voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. O que acontece hoje com o ministério pastoral? Um pastor levantado, ele está ali, fiel, né, bíblico. Aí ele percebe que ele não é bem assistido pela congregação, sabe o que ele faz? Ele migra. Ele vai para outra congregação que vai suprir ele, que vai sustentar ele, que vai dar tudo o que ele precisa. Por quê? Porque ele se sentiu abandonado, desamparado. E aí ele acaba mudando o foco da voluntariedade que Jesus falou. Não tomei nada pelo caminho, nem alforje, nem ouro, nem prata, nem dinheiro. Aquilo que de graça receber, de graça dar. E ele foca, porque ele olha para a família e ele fala, pô, se eu não buscar, entendeu? Então, um exemplo que eu tenho do meu pastor e eu não estou aqui criticando aquele pastor que de fato ele é por tempo integral a obra, que de fato a igreja o sustenta para que ele esteja integral de fato. Esse aí tem maior responsabilidade de fato, porque a igreja o provê. Mas eu estou falando daquele pastor que infelizmente por causa da adversidade ele acaba desfocando. E ele vai buscar o ouro, a prata, a comodidade do levita, né? Lembra da passagem?
Então ele fala, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando apareceu o sumo pastor, o todo-poderoso, né? Alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então o reconhecimento, a glória não é aqui, é na eternidade. O bem maior do pastor não é aqui, é na eternidade. E ele tem a chamada de Deus de conduzir o rebanho com todo temor, respeito, reverência e buscar ser o exemplo. Hebreus... Depois tu lê esse texto aqui, pastor. Hebreus 13... 20, 28. Sim, esse daí também. Isso aí é forte. Hebreus 13, 17 diz assim, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele. A quem que você vai se sujeitar? E note que nesse texto aqui, de Pedro também que eu li, de 1 Pedro 5, aqui ele está falando de sujeição mútua. Porque aqui, ó, quando ele chega aqui, ó, no versículo 5, eu tinha parado no versículo 4, eu vou ler já Hebreus. Olha só o versículo 5. Semelhantemente, o que ele está falando? Semelhantemente ao exemplo dos presbíteros, que devem ser exemplos de serviçal, de mordomos da igreja que é de Deus, semelhantemente vós, jovens, sede sujeito aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, uma humildade mútua da congregação. É o pastor submisso a Cristo, ao Espírito, à palavra, à igreja submissa ao pastor, e todos submissos uns aos outros, e todos submissos a Deus. Pô. E aí tem paz no arraial. Aí tem vitória no arraial. Aleluia. Hebreus 13, 17. Obedecer a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma, olha a responsabilidade, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria. Olha aí, ó, falando de alma, falando de responsabilidade, estado de espírito, né? Para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Responsabilidade. A responsabilidade. Então é para servir, olha o peso, é para servir com alegria, não gemendo, mas na maioria das vezes, como você falou, infelizmente, não há de alguma maneira um bom trato, uma estima, e o pastor vai gemendo, sangrando, ferido, não sendo ouvido, compreendido, assistido, não sendo enxergado como um humano, como uma ovelha, porque pastor também Jesus, sumo pastor, pastor supremo, Jesus, no momento que está carregando a cruz, ele cai, precisou de quem? Poxa, teve que chegar alguém para ajudá-lo. Irmão Cirineu foi ajudar Jesus. E cadê os discípulos, velho? Cadê os discípulos? Cadê os discípulos? Cadê a igreja? Ah, Simão Cirineu era igreja, cria em Cristo também, mas cadê aqueles que estavam com Jesus? Eu creio que Simão Cirineu, ele foi obrigado pelos soldados. Foi obrigado. Mas o exemplo de Cristo foi tão poderoso, o sangue de Cristo na cruz foi tão poderoso, que Cristo, da maneira que estava, não abandonou a cruz, que Simão Cirineu, ele se converteu. Tanto que Paulo vai falar de Rufo e do outro filho de Simão, eu não esqueci o nome aqui, mas ele fala, cita Rufo. Ou seja, Simão chegou tão impactado com o exemplo de Cristo, que ele falou, é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Jesus precisou de ajuda. Que dirá eu? Quem dirá? Que dirá você? Quem dirá? Que dirá cada um de nós? Entendeu? Então a gente tem que ter esse discernimento. Qual texto você falou? Atos 20, né? 20 e 28. Atos 20 e 28. A responsabilidade que vocês têm. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja dos apóstolos? Dos megas apóstolos do Brasil? Daqueles que estão no outdoor, né? Que a igreja é deles, né? Agora tem que botar a imagem do pastor na frente da igreja, botar a foto dele com a esposa, com o ternão de R$2.000, R$5.000, botar no corpo. A igreja é deles, mas não é não. A igreja é de Jesus, amado. A igreja é de Deus. Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Olhai com por o próprio vós, sangue. ou seja, a palavra manda você
Olhar por pra você mim, e olhar pela pelo igreja. rebanho, Aí a responsabilidade. que é de Deus. Ou seja, ó, é Jesus falando pro pastor Ricardo, tá vendo esse povo aí? Eu morri, olha o que eu fiz, comprei com sangue, tá nas tuas mãos. Te levantei para isso. Meu Deus do céu. Aí, aqui, ó, Responsabilidade. 29, varão, 29. Porque eu sei, Paulo falando para os presbíteros, os anciãos da igreja de Éfeso, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós, não vai vir de fora, é de dentro. É de dentro. Ou seja, Entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o o que rebanho. aconteceu lá no deserto? Entrou outro no lugar de Moisés, fez lenha. Aí ele diz, ó, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. E Aí. quantas coisas perversas a gente já ouviu? Aí, ó. De pessoas que se levantaram no meio. Não concorda com essa doutrina, Com a não visão, respeita com a palavra. o pastor porque querem ser pastores, ó. Na maioria das vezes criticam porque querem ser algo que Deus não levantou. Não, esse texto não é bem assim. Eu não entendo essa doutrina está Mas errada. querem se levantar. Deus levantou os pastores. Você quer se levantar. Por isso que bate. Aí. Olha aí, ó. Falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. É o tal do seguidor atual. Seguidor. Eles querem seguidor, que é o Instagram É, bombando. Pra mim, tudo é pra mim. Que é o Instagram bombando. Mas é para Deus, amado. Portanto, vigiai. Ele está falando para os pastores. Vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrima a cada um de vós. Tem rua, irmãos, aqui onde a gente mora aqui, tem rua que tem 7, 8, 10 igrejas. Por que não se reúne, fecha as 9 e faz uma só? Porque nessas 9, um membro saiu dessas igrejas, foi saindo por não respeitar e foi abrindo sua própria congregação. É isso aí. É isso aí. Querem para si Seguidores. Querem pastorear sem ter chamado. Daqui a pouco, escândalos, mais escândalo. 1 ano, 2 anos, às vezes não dura nem meses. A igreja fecha, escândalo. Deus levantou, aí qual é a desculpa? Acabou o tempo aqui. Acabou o tempo. Acabou o tempo aqui. Então é complicado. Então cuida. Amém. Vai. Cuida do pastor Ricardo. Cuida do pastor Elvis. Cuida do pastor Elton, que são homens que buscam pregar a palavra de Deus, fazer a vontade, que buscam a Deus, né? Então, se você entendeu essa palavra, comece a orar. A gente tem que orar, a gente tem que jejuar, tem que apacentar. Sabia disso, que a gente tem que apacentar eles? É verdade. Entendeu? O meu pastor, quando ele não quer pregar, ele fala assim, ó, pastor Elvis não está aqui não, hein? Ou seja, ele quer ser apacentado. Ele quer ouvir. Às vezes o pastor quer cultuar. Ele quer ouvir, né? Provérbios fala isso, que aquele que muito fala condena a sua alma, aquele que pouco fala preserva a sua vida. Então, o pastor nem sempre quer falar, o pastor também quer ouvir. Eu aprendi uma frase no seminário, que meu pastor Leroy, que foi meu pastor lá, ele disse que aquele que não tem humildade para sentar para ouvir, não tem autoridade para falar. Então, aquele que hoje pode estar de pé para falar, um dia ele teve humildade para sentar para ouvir. E todos nós temos que sentar para ouvir, sempre, porque somos eternos aprendizes. Para mim terminar, pegando essa deixa dele, eu já vi os irmãos falando, depois que o pastor pregou, não, isso daí eu já sei, já estudei, isso daí eu já conheço. Para que eu vou ouvir isso? Para que eu vou ouvir isso? Que eu já sei, já conheço, já estudei isso aí já. Entendeu? Não quer ouvir, vai ensinar. Não quer ouvir, vai ensinar. Como, varão? Então, amados, palavra pertinente, palavra que edificou muito a minha vida. A nossa conversa ontem foi muito proveitosa, hoje também, até quase agora, né? Então, assim, me edificou muito. E uma coisa que a palavra fala profundamente é que nós aprendemos uns com os outros. A Bíblia diz que a gente aprende com todos os santos. Olha só, Efésios 3,17 diz: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos,
qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder em que nós opera. A esse seja glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, amados? Amém, varão? Amém. Nós aprendemos com todos os santos. Espero que, de alguma maneira, a gente possa ter edificado a sua vida. Amém? Esteja sempre orando, amado, pelas nossas vidas, pela minha vida. Eu costumo dizer que o ato de eu estar de pé é porque tem gente de joelho por mim. Então, sempre que oportuno, esteja de joelho sempre, pela minha vida, pela vida do Márcio, que também é responsável pelo ponto de pregação aqui em Piabetá. Esteja de joelho pela vida do pastor Elvis, esteja de joelho pela vida do pastor Wellington Barbosa, esteja pela vida do pastor Alan, esteja pela vida dos pastores sérios do Brasil, Hernando Dias Lopes, reverendo Augusto Nicodemos, enfim, pastor Paulo Júnior, enfim, homens de Deus aí, conhecidos, que de alguma maneira a gente vê que são homens sérios. Então, cubra esses homens de oração, para que esses homens não venham a tombar. Porque a gente precisa de homens sérios, de pé, e não se alegrar quando cair. Quando cair ou se cansar, levanta, amado. Taca a pedra não, porque o evangelho não é tacar a pedra não, amado. É perdoar, é dar graça, é promover perdão. Amém, amados? Fiquem na paz, porque na paz, eu estou. Fui!